Olá e obrigada por se juntar a nós no nosso programa Estados Espirituais, connosco o Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá. E o estado espiritual que gostaríamos de explorar de um ponto de vista cabalístico são as 10 pragas egípcias. Agora, não vamos entrar aqui em história, mas ainda assim gostava de dar aqui uma introdução breve. Há mais ou menos 3.500 anos atrás, de acordo com aquilo que diz na Torá, Moisés, em nome do Criador, exige que Faraó deixe o povo de Israel sair. Que se ele não deixar, então Deus, diz Moisés, vai castigar o Egito. Claro que ele não os deixa sair e como resultado disso vêm as 10 pragas. Do ponto de vista académico, a academia diz que este acontecimento não ocorreu e que se ocorreu não na mesma magnitude como descrito. Na religião, obviamente, nada é testado e examinado, temos apenas que acreditar. A Kabbalah tem uma abordagem interessante, não olha para isto como um acontecimento histórico, mas fala de processos espirituais pelos quais a nação passou e também o próprio Moisés. E é interessante que, do ponto de vista científico, a ciência está a tentar provar se existiu ou não o êxodo, se houve ou não as 10 pragas. E é interessante porque existem estas explicações científicas de que a água se tornou vermelha e é explicada pelo crescimento de uma alga especial que deu a cor vermelha. Trovão deu-nos a ideia de algum tipo de tempestade de areia e mesmo a morte dos e mesmo a morte dos primogênitos diz que houve uma espécie de fungo nos cereais. E dizem que os egípcios deram aos primogênitos uma porção dupla, ou seja, desta forma podemos explicar quase tudo. Portanto, a pergunta é o que é que aconteceu aí? Sim, exatamente. O que é que Moisés quer dizer-nos que escreveu esta história? Doutor Leitman, antes de mais, esta história fala-nos na Torá e diz-nos acerca de problemas internos da humanidade. Michael, então não tem a ver com uma pessoa em particular. Dr. Leitman, certo. Primeiro, trata-se da humanidade enquanto um todo. E claro que não se trata de nenhum processo físico pelo qual passamos. Claro que foi refletido de alguma forma e de alguma medida, mas não se trata disso de forma alguma. Para começar, a humanidade é constituída do desejo egoísta de receber prazer. E o desenvolvimento do desejo passa por determinados estágios. Nascimento, desenvolvimento, até ao ponto em que as pessoas começam a compreender que não podemos permanecer neste ego, mas têm que sair dele de alguma forma. E portanto, este grupo que Abraão, no seu tempo, tirou da Babilônia e trouxe para a terra de Canaã, e os descendentes de Abraão, ou seja, os filhos de Jacó, os seus netos, chegaram ao Egito, viveram durante algum tempo no Egito, tiveram coisas boas, coisas más, tiveram determinados estados pelos quais passaram, mas a Torá fala-nos dos estados internos das pessoas. E quando diz pessoas, e está escrito que é uma quantidade enorme de pessoas, nunca se trata da quantidade, mas da sua intensidade espiritual. Ou seja, etc. Todas estas coisas precisamos sempre de olhar para elas no contexto certo e medi-las em ações espirituais. Michael, então talvez tenham havido alguns acontecimentos ali e todo este processo de sair do Egito, ou seja, saíram do seu ego apenas algumas pessoas e não os milhares que se falam. Dr. Lightman, bem, o sair do Egito
Já estamos a falar de um grande avanço através do deserto Sinai até à terra de Israel. E aí aconteceu uma contagem e não tínhamos milhões aí. Bem, está escrito que eram 3 milhões, dos quais 600 mil permaneceram. Homens, ou seja, homens que em hebraico significa gever, que vem da palavra itre gabrut, vencer, e portanto fala de uma quantidade, não quantitativa, mas uma qualidade. Bem, quando falamos das pragas egípcias, isto não são pragas, mas a pessoa e cada pessoa, todo o grupo, quando unem nestes golpes do ego, primeiro o ego precisa de colocar pressão neles, o chamado faraó. Coloca alguma pressão neles, empurra-os de alguma maneira, sentem que estão trancados, sentem que têm que se unir, conectar. Quando a pessoa recebe golpes internos, começa a contrair. E aqui começa um estado completamente diferente, onde a pessoa tenta libertar-se. E esta tentativa de se libertar do seu ego é o êxodo do Egito. Mas para sair do Egito, este grupo precisa de concordar que, em nome de sair do Egito, precisam de estar dispostos a elevar-se acima do seu ego. E, portanto, elevar-se acima do seu ego envia-os todos que constituem uma conexão espiritual chamada Partsuf, ou seja, um sistema. E esta unificação espiritual precisa de passar por uma purificação, ou seja, libertar-se do seu ego. E como esta construção espiritual consiste de 10 partes, os chamados 10 Sefirot, então toda esta liberação consiste de 10 tentativas de se livrar do ego, chamadas os golpes ou as pragas egípcias. 10 níveis, Dr. Lightman, certo? 10 níveis, e é assim que passam por eles. Michael, então possamos talvez passar por todas elas para receber um sentimento, Dr. Lightman, mas não vamos descobrir e não vamos poder explicar o que é que significa uma pessoa, porque isto é dentro do seu ego. Como o ego sacrifica a pessoa de tal maneira e o obriga a não usar de determinado aspecto ou de determinada forma. Michael, bem, eu fiz alguma pesquisa, o doutor falou muito acerca disto e seria interessante obter uma visão geral. A primeira praga é o sangue. Se houve sangue no Nilo, compreendemos que a água é a qualidade da doação, o sangue é a qualidade da doação, da recepção, malchut. O que é que acontece aqui? Dr. Lightman, significa que mesmo esta qualidade de doação, da qual viveram, da qual existiam, e que uniram entre eles qualidades boas e más, de repente esta qualidade da doação parou de os unir. Ou seja, mesmo a quantidade mínima de conexão que poderiam ter alcançado parou de existir entre eles e sentiram-se completamente separados. Sentiram como o faraó quer governá-los numa tal medida que não existe uma conexão entre eles e, portanto, não podem continuar a viver. É o reconhecimento do ego, Dr. Lightman, certo, a forma como o leva à morte absoluta. Michael, a segunda praga são as rãs. Tal como diz, elas vão subir à sua cama e ao seu quarto. Está escrito de forma alegórica que a pessoa vai sentir o seu ego em todo lado. Dr. Lightman, certo? Mesmo na cama vai sentir o ego. Abre uma panela, tira alguma coisa, rãs. Ou seja, a pessoa reconhece que não importa o que faz, faz para si próprio. Dr. Lightman, certo? Não podemos falar de qualidades espirituais, ou seja, qualquer que sejam as qualidades espirituais que desejemos usar, em todo o lado, vemos o nosso ego no nosso caminho, impedindo-nos de fazer o que quer que seja. E então perdemos aquele nível que até tivemos em alguma altura. Na real, então nós fazemos tudo para o nosso próprio benefício, mesmo quando nos voltamos para o Criador.
voltamos-nos para ele para que ele nos ajude. Dr. Lightman, não, foi diferente para eles. Estamos a falar de Israel, que anseia perdoação mútua por algum tipo de conexão que existe entre o seu ego. O Egito é o seu ego comum, Faraó é o seu ego comum, e ainda assim, dentro dele, tentam de alguma forma estar numa conexão mútua em ações corretas que Abraão lhes ensinou. Michael então fala de pessoas que já estão a conectar e unir-se, não apenas pessoas, Dr. Lightman, certo? E é por isso que diz que desceram ao Egito. E no Egito, gradualmente desenvolvem-se e descobrem que estes anos de fome os trazem a um estado em que não podem saciar-se existindo dentro do ego. Ou seja, não podem concretizar qualquer qualidade espiritual por nenhum tipo de vida espiritual mínima. E a vida corpórea, então nem se fala. É excelente nesta medida, o Egito é o céu na terra, Michael, mas espiritualmente não. A terceira praga são os piolhos. Dizem que o castigo para o Egito são piolhos. Todo o pó da terra tornou-se piolhos em toda a terra do Egito. Estavam em todo lado. A quarta praga, as moscas. Ou seja, nesta área de Goshen, onde os judeus viveram, ou viviam, não tinham nada disso. Dr. Lightman, certo, todas as pragas egípcias atacaram os egípcios, não os judeus. Michael, atacaram o ego, Dr. Lightman. Claro, para convencer o ego uma e outra vez da necessidade de se elevar acima dele. Michael, e isso é chamado de sair do Egito. Então estamos a falar de uma pessoa que já não se associa com o ego. Existe a pessoa e o ego. E ele é o quê, Dr. Lightman? A qualidade da doação, da conexão mútua, que começa a desenvolver-se nele acima do ego. Michael, mas por que é necessário descrevê-lo desta forma? As moscas, os piolhos? Dr. Lightman, é atribuído de forma alegórica porque temos 10 desejos, chamados 10 Sefirot. O Partzuf consiste... ou seja, a estrutura egoísta da nossa alma consiste de 10 partes e de cada uma destas partes é necessário rejeitar cada uma destas partes e apenas então saímos do nosso ego comum. Não só que saímos, mas também atravessamos o Mar Vermelho, em hebraico o Yam Suf, o Mar Final, passamos pelo deserto até alcançarmos Monte Sinai, etc. Portanto, na verdade, nós alcançamos um estado em que nós simplesmente não temos outra opção senão permanecer no ego. Isto é o que o Criador nos empurra a fazer. Ele dá-nos uma tal sensação no exílio egípcio e na escravidão egípcia que tudo o que queremos temos. Ou seja, em termos materialistas, mas espiritualmente não temos nada. E o que quer que queiremos receber espiritualmente, não recebemos. Recebemos apenas coisas corpóreas, coisas materiais. É muito semelhante ao nosso estado hoje. O mundo está a chegar a um estado materialista bom. Mas em termos internos, espiritualmente, quer nos judeus, quer em todas as nações do mundo, encontram-se num estado que têm uma completa falta de preenchimento de vida. Para quê? O que é que eu estou aqui a fazer? Mas por que Moisés o descreve desta forma? A quinta praga são úlceras, pestilências. Eu compreendo os problemas, mas, Dr. Lightman, mas que pestilência é que estamos a falar? Dr. Lightman, estamos a falar do estado interno da pessoa. O nosso estado interno consiste de duas forças, positiva ou negativa, direita ou esquerda. E a combinação das duas, e no geral, em todos os níveis da vida, natureza, estão a lidar apenas com duas forças, a força positiva e a força negativa, tal como tudo na natureza consiste de eletrões e prótons.
Então, mas os cabalistas sentem a praga da pestilência e a praga das moscas, são duas coisas totalmente diferentes. Dr. Reitman, é um sentimento dentro deles, no seu desejo, a forma como se relacionam com as moscas ou com outra coisa qualquer, ou como são afetados, e não só também o gado, também fala da morte dos primogênitos e tudo, ou seja, obviamente é tudo alegórico. Mas ainda assim, como é que este golpe é sentido? É sentido como a revelação de que algo que não suspeitávamos, que não podemos usá-lo para nosso próprio benefício. Michael, isto são diferentes camadas do ego. Dr. Lightman, certo? Diferentes níveis do ego. Michael, então aqui estamos a falar do nível animal, o nosso estado animal, o nosso desejo animal, Dr. Lightman, certo? Bem, não sei, se pegarmos na pirâmide de Maslow, são certos níveis do nosso desejo. Doutor, então, bem, não sei se precisamos da pirâmide de Maslow aqui. Mas isto são 16 desejos, são 10 desejos que vão de Malkuth para Keter, nos quais é revelada a sua fundação egoísta e a pessoa é levada a compreender que não pode usar estas qualidades em doação, ou seja, não vai ser capaz de sentir a vida espiritual nelas. Miguel, podemos dizer que todas as pragas vão de desejos mais internos para mais externos para mais internos, ou seja, a pestilência no próprio corpo? Dr. Lightman, sim, é revelado sempre do mais distante da pessoa para aqueles que são mais próximos. E estes desejos aparecem nas relações entre as pessoas, entre o homem e o Criador. Outro lado, não é que apareçam na relação com o Criador ou com outras pessoas, mas antes de mais o que mostram à pessoa é que ela não pode usar em nenhuma forma nenhum destes desejos que é revelado, mostra que não pode usá-los para doação, e se estes desejos aparecem na pessoa, a pessoa não vai ser capaz de entrar no mundo espiritual com eles e não vai poder sair do Egito. Mireia, então vem a sétima praga, que é o granizo. E nesta praga, ele já está disposto a deixá-los sair. Mas sim, aqui a pessoa começa a reconhecer que o seu ego não vai ser capaz de existir em tamanhos golpes. Portanto, não se trata do Criador ou do Faraó aqui. A pessoa está na natureza, que cai sobre ela com todo tipo de restrições para não usar as suas qualidades egoístas. Michael, bem, mas Faraó não cumpre a sua palavra. Doutor Aiton, bem, isso é como sempre acontece. E é como acontece às pessoas teimosas. Que imediatamente assim que a praga passa, esquece acerca disso e volta para o seu desejo egoísta. Esta é a qualidade do ego. Os desejos altruístas é o contrário. Estão constantemente preenchidos, suplementam-se e aumentam, mas as qualidades egoístas crescem por si próprias, como ervas daninhas. Depois temos a praga dos gafanhotos, que é muito mencionada na Torá, porque mostra algum tipo de nível egoísta na pessoa que pode ser corrigida. E é interessante que é proibido comer insetos para além de gafanhotos. Porquê? E o que é o gafanhoto dentro da pessoa? Este nível de desejo, o que é? Dr. Reitman, bem, na verdade é um golpe muito sério. E é interessante que a Torá diz que é possível comer gafanhotos. Nós sabemos quantas limitações existem no uso de diferentes desejos e qualidades espirituais, mas a qualidade dos gafanhotos podemos usá-la no nível humano. Ou seja, isto já é um nível animal, o gafanhoto, que pode alimentar o nível humano no homem. Ou seja, é uma fase de transição do animal para o humano. E é representada pelo gafanhoto.
que podemos usar como comida para crescer o próximo nível. É real. Como é que os cabalistas explicam tudo isto? Porque o gafanhoto destrói tudo no seu caminho. E nós sabemos que o ego também tem esse estado em que a pessoa faz o trabalho e então depois o ego tira tudo, porque ganha disso. E provavelmente escolheram descrevê-lo nesta forma de gafanhotos porque não podiam usar outra coisa, por causa da correlação, que é este estado em que parece que a pessoa que trabalha para o benefício do Criador, eventualmente ver que o ego fica com tudo para si próprio. Dr. Lightman, esta é a melhor ajuda, porque graças a isto, a pessoa avança. Pode voltar-se para o Criador, Dr. Lightman, claro. Recebe esta capacidade se voltar para ele. O gafanhoto é a fase de transição do animal para o humano. Ela, então temos a praga número 9, que é a escuridão egípcia, que se entendi corretamente, a pessoa certa sente uma completa falta de prazer neste estado. Dr. Lightman sente que está num beco sem saída, que não tem para onde ir. É a próxima praga de uma tal forma que a pessoa compreende que já não há forma de voltar para trás, não tem nada atrás, não tem nada à frente, mas já concorda estar naquele estado. Cada praga mostra uma condição em que a pessoa aceita a qualidade da doação como a única coisa possível. E portanto o que acontece é que agora, na doação completa exigida da pessoa, nesta escuridão, a pessoa concorda com isso. Mireia, e onde é que a pessoa sente a escuridão? No seu ego, que não sente prazer? Dr. Lightman, certo? Que o ego, de forma alguma, pode inspirar a pessoa, levar a pessoa a alguma coisa. A pessoa compreende, reconhece que tem um mal tremendo, que a única coisa a fazer é livrar-se dele. Ou seja, nós não podemos receber nutrição, não podemos desenvolver, não podemos construir nada. Na verdade, todas estas 10 pragas são 10 rejeições de 10 desejos egoístas que representam a nossa alma. Miguel, mas qual é a diferença entre isto e a depressão, por exemplo? Se entende corretamente, não é depressão. Doutor Hartmann, não tem nada a ver. É o avanço da pessoa para a frente, que a pessoa compreende que é a única forma de poder alcançar o Criador. Então a pessoa anseia por obter a qualidade do Criador, relacionar-se com o mundo como o Criador faz, mas por outro lado sente que não pode continuar a existir na sua natureza, que é o ego. Dr. Lightman, certo? E então vem a 10ª praga, a morte do primogênito, onde não sente prazer no futuro também. Dr. Lightman, o principal que existe na pessoa, o futuro pelo qual a pessoa anseia, que tem que ir para a frente, é o seu primogênito. A continuidade da sua vida, a sua aspiração para a frente, descobre que isso também o ego não ajuda, mas pelo contrário, tira-lhe toda a sua perspectiva e desta forma está pronto para sair do Egito. Michael, então, o primogênito representa o próximo estado da pessoa. E a pessoa chega a um entendimento de que não vale a pena continuar a existir no ego, a viver nele. Ou seja, se não me livrar deste faraó, se não sair do Egito, então não vale a pena continuar a viver. Dr. Lightman, certo? Em real, e apenas neste estado pode a pessoa deixar a sua natureza egoísta. Dr. Lightman, certo? E então vem a escuridão absoluta, o êxodo do Egito. Saímos à noite, certo? Ou seja, onde não há vida ou esperança neste estado egoísta, a pessoa não vê nada nele. Ou seja, na verdade é um estado que para os outros parece o céu, mas não para a pessoa. E é interessante que no mundo corpóreo tudo pode estar bem, tem família, trabalho, mas passa por estes estados internos e, se bem entendi, de acordo com a história,
compreendemos que é o Criador que livra a pessoa, uma certa força. O que é essa força? Dr. Eichmann, certo, a pessoa não pode sair por si própria. Onde é que teremos a força para fazer isto? Pode não querer usar o ego, porque descobriu a corrupção do ego em todos os níveis, em todos os 10 níveis. Mas sair para onde? Para quê? Ou seja, como usar o seu desejo original, rejeitá-lo é uma coisa. Mas e então a vida, que se resume, eventualmente de uma forma ou da outra, precisa de receber vida, energia, conexão com o Criador, e não tem isso. E portanto aqui existe a necessidade de uma certa transição para sair do que estava no passado e conectar com o futuro. Miguel, podemos dizer que isso é atravessar a barreira, o Marson? Dr. Whiteman, sim, isso é sair do Egito. E a pessoa não volta mais. Dr. Whiteman, não, a pessoa não volta para o Egito. E temos que sair dele. Toda a sabedoria da Kabbalah é baseada no êxodo do Egito. E, portanto, em todas as nossas ascensões futuras depois do Egito, dizemos em memória do êxodo do Egito. Então é o acontecimento principal. Dr. Whiteman, certo, porque apenas depois de sair do Egito podemos tornar-nos mais como o Criador. O Egito é este ponto transacional, o ponto zero em que começamos a crescer espiritualmente. Então todas estas 10 pragas, eventualmente a cada vez, a pessoa reconhece num nível mais elevado que o seu ego é mau, que precisa de largá-lo, de sair. E tal como escreve Rabash, o seu professor, é possível apenas ao voltar-se corretamente para o Criador, ou seja, que existe alguma força na natureza que nos lidera, a força positiva, e precisamos nos voltar para ela corretamente. Como podemos voltar-nos corretamente para ela se estamos no controle da força negativa do faraó? E isto é o que falamos, como sair do seu controle para clamar ao Criador. E os filhos de Israel clamaram ao Criador, e ele ouviu-os e começou a salvá-los do Egito. Miguel, a pessoa sente claramente todas estas 10 pragas? Dr. Lightman, não desta forma. Miguel, então por que é descrito desta forma? Dr. Lightman, bem, podemos falar disso de forma separada. Falamos da lei de expressar semelhança, a lei da raiz e do ramo, em que o ramo, no nosso mundo, temos diferentes retratações e definições que descrevem qualidades espirituais e ações. Mas não resta nada, porque a pessoa no nosso mundo, quando sente algum tipo de limitação em si própria, no seu desejo egoísta, não pode dizer, oh, agora estou a experienciar os gafanhotos. Miguel, as pessoas não sentem isso. Dr. Leitman, não. Miguel, então recebi agora um golpe e agora vou receber um golpe de gafanhotos. Dr. Leitman, não. Existe algo, mas não é bem assim. Miguel, ok, falamos sobre isto. Que existem 4 linguagens. É possível explicar o êxodo do Egito em linguagem cabalística? Dr. Whiteman, sim, podemos usá-lo na linguagem cabalística, mas os nossos telespectadores não vão compreender. Miguel, mas é possível explicar? Dr. Whiteman, claro, é disto que se trata. Foi isto que os cabalistas descreveram. O que nós estamos a falar aqui não foi como os cabalistas se expressaram, mas aqueles que tentaram escrever a Torá nesta linguagem geral. E os cabalistas escrevem isto em termos completamente técnicos. Bem, talvez no próximo programa possamos tentar ver o que são estes termos cabalísticos. Portanto, as 10 pragas, tentamos clarificá-lo o máximo possível, pelo menos está claro que tudo isto tem um significado muito profundo e a sair do nosso ego, a sair desta perspectiva egocêntrica da realidade.